Capítulo 36. Fiquei de pé e limpei a neve do pijama. Minha mente tentava assimilar os últimos acontecimentos em meio a uma névoa negra de choque, mas, em um nível mais profundo, comecei a avaliar quais seriam meus próximos e cruciais passos. Eu precisava me manter seca. Precisava encontrar um abrigo. Olhei para as margens da floresta escura, onde a parede imponente de árvores balançava ao vento. A floresta parecia viva, assombrada, inquieta. As palmas das minhas mãos estavam arranhadas e sangrando por causa da queda. Olhei para elas sem reação, e o único pensamento que passou pela minha cabeça foi que aquelas não podiam ser minhas mãos. Aquilo não podia estar acontecendo comigo. Eu não estava ali fora de novo, no frio, enfrentando a morte. Calvin não faria isso comigo. Fechei bem os olhos e depois os abri, tentando afastar o nevoeiro e voltar à realidade, porque aquela não podia ser a minha realidade. Olhei para Idlewild. Vista de fora, parecia ter se transformado. De uma hora para outra tinha se tornado tão vasta e carregada de maus presságios quanto as montanhas ao redor, tão fria e impenetrável quanto um castelo de gelo. Bati os punhos nas janelas, mirando avidamente o ambiente aconchegante e quente lá dentro, enquanto o vento açoitava meu corpo através do pijama e as tábuas frias da varanda sugavam o calor dos meus pés. Eu não via Calvin. Meus olhos correram para o alto da escada. A porta estava aberta quando ele me atirara lá fora, mas agora tinha sido fechada. De repente, a realidade me chamou de volta. Atrás daquela porta, Calvin estava dando a Jude suas opções. Revele onde o mapa está escondido ou deixe Brit congelar até a morte. Vou congelar até a morte, pensei. Jude não vai contar a Calvin onde está o mapa. Ele quer que Cal seja preso pelo assassinato da irmã. Ele está disposto a abrir mão de sua vida, e da minha, por isso. A gravidade daquela conclusão me assustou e me fez sair do estado de paralisia. Jude não iria ao meu resgate. Eu estava sozinha. Minha sobrevivência dependia unicamente de mim. Eu não sabia quanto tempo tinha. 1 hora, no máximo. Minha temperatura interna continuaria a cair, e eu sabia muito bem o que aconteceria em seguida. Eu perderia o controle dos pés e das mãos. Cada passo que desse seria lento e descoordenado. Em seguida, as alucinações começariam. Sem uma imagem precisa do que havia em volta, eu começaria a ver coisas que não eram reais. Sonharia com uma lareira crepitante e me sentaria tranquilamente junto ao fogo para me aquecer, quando, na verdade, estaria deitada na neve, me entregando a um sono profundo do qual nunca acordaria. Cerrei os dentes, tentando suportar a queimadura provocada pela neve derretida que encharcava minhas meias, e atravessei correndo o quintal. Dei a volta na cabana, o vento me atingindo com toda a sua força. Meus olhos se encheram de água e meu cérebro gritou, em choque. Abaixei a cabeça e lutei para seguir em frente em direção ao canal. O canal era tão parte de Idlewild quanto a cabana. Corby e Calvin me apresentaram a ele na minha primeira visita, anos antes. O Sr. Versteeg tinha mandado construir uma passarela sobre a vala profunda que corria ao longo dos fundos da propriedade, criando um recanto sombrio que Calvin tinha batizado, sem muita imaginação, de o canal. Corby havia levado um pedaço enorme do carpete para lá, dando-lhe um toque de aconchego, e Calvin tinha pregado tábuas de madeira para fazer uma escada para que pudéssemos entrar e sair com segurança. Na última vez que eu tinha vindo para Idlewild com os Versteeg, Corby e eu descobrimos um maço de cigarros e as revistas pornô de Calvin escondidos sob o tapete. Em troca do nosso silêncio, Corby e eu tínhamos chantageado Calvin, exigindo que ele desse $50 para cada uma. O que eu não daria para voltar atrás e entregá-lo. Quando desci até o canal, meu coração ficou apertado ao descobrir que o alívio que ele oferecia agora era quase inexistente. As fibras do tapete estavam duras por causa do frio, e o vento não podia ser enganado. Foi atrás de mim, me atormentando com suas rajadas invernais. Doía respirar, cada inalação me inundando com uma onda mais profunda de frio. Eu me sentia completamente sozinha. Eu não podia ligar para meu pai pedindo ajuda. Também não podia recorrer a Ian. Quanto a Jude, ele estava amarrado a uma cama, sendo torturado por Calvin. Eu tinha que fazer uma fogueira, mas a enormidade da tarefa me paralisava. Se eu falhasse, não haveria ninguém para me salvar. Eu estava completa e verdadeiramente sozinha. Então me recostei no canal e comecei a chorar. Enquanto eu chorava, uma estranha lembrança me veio à mente. Eu era muito nova, e tinha saído descalça em um dia de inverno para brincar de pique-pega com Ian e seus amigos. Meus pés estavam devastadoramente gelados, mas eu não queria sair do jogo nem por um minuto para entrar e calçar os sapatos. Em vez disso, afastei o frio da mente e continuei jogando. Queria me sentir daquele jeito de novo. Absorvida em alguma tarefa que me distraísse e me fizesse esquecer aquele frio penetrante e implacável. Escave a neve para procurar galhos secos ao redor das árvores. Ouvi a voz de Jude me dizer em pensamento. Eu não posso, respondi, desolada. Não posso andar na neve. Não tenho sapatos. Não posso escavar a neve. Não tenho luvas. Resina de pinheiro. Queima como gasolina, lembra? Insistia a voz de Jude. E perder o pouco de energia que tenho procurando. Rebati. Passei as mãos trêmulas nas fibras rígidas do tapete, me perguntando quanto tempo restaria até que eu ficasse como elas. Congelora. Foi enquanto olhava desanimadamente para o tapete que tive uma ideia. Os cigarros de Cal. Levantei a ponta do tapete. Lá, aninhados em um emaranhado de ervas daninhas marrons, estavam um maço de cigarros e uma caixa de palitos de fósforo. Frios, mas secos. Havia uma chance de acenderem. Aquela pequena vitória me deu o gás de que eu precisava para agir. Por mais doloroso que fosse correr pela neve para encontrar gravetos, eu tinha que fazer isso. Elaborei depressa um plano antes que desistisse.
Eu podia construir uma estrutura usando a lenha que o Sr. Versteeg mantinha empilhada perto da porta da cozinha. Eu havia visto um ninho de pássaro caído sob uma das árvores, e poderia desfazê-lo e aproveitar os gravetos para fazer fogo. Além de pinhas e de casca de árvore. Podia também raspar a seiva de pinheiro com minhas unhas. Saí do canal batendo os dentes de frio e cambaleei na direção do vento. Cada rajada gélida parecia um tapa. Avancei aos tropeços, um pé ensopado de cada vez, e procurei me concentrar, até que meus pensamentos consistissem em apenas uma coisa. Eu iria reunir tudo de que precisava para fazer uma fogueira, ou morreria tentando. Parei de lutar contra o frio insuportável. Eu estava congelando, e aceitei isso. Concentrei minhas energias em escavar, com os dedos frágeis, a neve acumulada em torno das árvores, procurando casca de árvore, pinhas, galhos e folhas secas. Enfiava cada tesouro encontrado nos bolsos, parando apenas para trazer a sensibilidade de volta aos dedos. Então voltava ao trabalho, raspando e cavando. Quando meus bolsos já estavam cheios, corri com passadas irregulares até o canal. Meus pés e mãos trabalhavam lentamente. Até o meu cérebro se arrastava, formando os pensamentos como uma engrenagem enferrujada que relutava para se pôr em movimento. Eu sabia que construir uma plataforma era o primeiro passo, mas escolher as peças adequadas em meio aos recursos que garimpei foi extremamente difícil. Minha concentração parecia se dissipar. Mesmo tremendo, tentei pegar os maiores pedaços de madeira juntos. Eu estava me cansando muito rápido. Minhas mãos tremiam de frio, e, com grande ponderação e frustração, tentei arrumar os galhos para formar uma tenda. Após vários minutos, eu tinha conseguido juntar 6 ou 7 gravetos na posição vertical. Desfiz o ninho de pássaro e cuidadosamente encaixei o material inflamável entre as pernas bombas da tenda. Meus dedos esbarraram em um dos lados, e a estrutura desabou. Com um grito de desespero, caí de joelhos, chupando os dedos para descongelá-los. Comecei de novo. Um graveto de cada vez, ergui novamente a tenda. Dessa vez, me saí melhor. Não estava perfeita, mas eu esperava que fosse o suficiente. Risquei um fósforo na caixa, e vi uma fumacinha subir. Voltei a riscar o fósforo várias e várias vezes, até ele ficar gasto. Peguei outro e tentei de novo. E de novo. Minhas mãos tremiam descontroladamente. Se um dos fósforos não acendesse logo, eu temia não conseguir mais riscar o fósforo na caixa com a força necessária. Minha mão esquerda já estava muito rígida para manipulá-lo direito. Murda, aspervagii, exausta. Então tive a ideia de riscar o fósforo em uma pedra. Não sabia por que isso não tinha me ocorrido antes. Meu bom senso começava a desvanecer rapidamente, meus dedos não eram a única parte de mim entorpecida demais para agir. Felizmente a plataforma tinha mantido a pedra seca. E, lentamente, meu cérebro se esforçou para processar cada comando. Pedra. Fósforo. Riscar. Depressa. Foi com uma espécie de choque que vi o fósforo chiar e acender. Olhei para a chama dançante, meus olhos se enchendo de lágrimas de assombro. Com extremo cuidado, encostei a chama no material inflamável. Aos poucos, uma fumaça começou a sair, e então a pegar fogo. Após alguns segundos, os gravetos começaram a queimar. Quando os pedaços maiores de madeira também pegaram fogo, levei as mãos ao rosto com um soluço de alívio. Uma fogueira. Eu não ia morrer congelada. Capítulo 37. Aconchegada junto à fogueira, esfreguei os dedos para recuperar a sensibilidade. A ideia de descansar um pouco era tentadora, mas eu sabia que o tempo estava passando. Não podia ficar ali sentada a noite toda, tinha que tirar Jude da cabana. Eu tinha vencido uma batalha, mas a guerra ainda não havia acabado. Estremeci ao pensar no que estaria acontecendo entre as paredes de Dlevild. Calvin não desistiria até conseguir recuperar o mapa. Ele provavelmente sabia como machucar Jude, como esgotá-lo. Se eu esperasse muito, temia que pudesse ser tarde demais. Então um plano surgiu na minha mente. Endireitei o corpo. Surpresa. Jude tinha encontrado uma maneira de entrar em Dlevild sem usar a porta da frente ou a de trás. Eu precisava descobrir que acesso ele tinha usado. Saboreei o calor pela última vez, me preparei para o frio iminente e saí do canal. Corri ao longo do perímetro da cabana, parando de janela em janela tentando abrir uma delas. Alguma tinha que estar destrancada. Era a única maneira de Jude ter entrado. Então, enquanto eu completava a volta na cabana, vi por onde ele entrará. Uma janela do porão fora quebrada. Desci até lá. As ferramentas que ele tinha usado estavam aos meus pés, uma pedra grande e um pedaço de lenha. Jude tinha usado a pedra para quebrar o vidro, e a madeira, para tirar os cacos afiados da janela. Tracei uma planta de Dlevild na cabeça. O quarto logo depois da escada ficava no lado oposto da cabana. Jude devia ter vigiado a casa por algum tempo, determinado a posição de Calvin e a minha e entrado pelo lugar mais longe possível de onde estávamos, para minimizar a chance de ouvirmos o vidro quebrar. Tinha sido um plano inteligente. Também significava que eu tinha que atravessar quase todos os cômodos da cabana para chegar até ele sem ser descoberta por Calvin. Corri pela escuridão fria do porão. Subi a escada, abri a porta e dei uma olhada na cozinha. As luzes estavam apagadas, então passei depressa e adentrei a sala de jantar, me escondendo no final de uma parede enquanto examinava o cômodo. Dava para ver Corby no sofá. Ainda estava inconsciente, mas Calvin colocará alguns cobertores sobre ela. De todos nós, Corby era quem estava mais segura. Apesar do que Calvin fizera com ela, eu não achava que ele seria capaz de matar a irmã. O que significava que eu tiraria Jude dali, sairia para pedir ajuda e depois voltaria para buscá-la. Meu casaco e minhas botas estavam perto da saída. Peguei tudo antes de subir até o segundo andar, os rangidos suaves causados pelos meus passos parecendo ensurdecedores aos meus ouvidos.
Parei para ouvir junto à porta. Nora. Entrei no quarto. O cheiro de sangue e suor pairava no ar. A vela tremeluzia na mesa de cabeceira, projetando uma luz fraca sobre a figura imóvel no colchão. Os braços e pernas de Jude, embora amarrados, estavam relaxados, e sua cabeça pendia para o lado, aninhada no ombro sem ferimento. Por um breve e terrível momento, pensei que ele estivesse morto. Mas, quando me aproximei, vi que seu peito subia um pouco. Ele estava dormindo. Ou desmaiado. Pela quantidade de sangue nos lençóis, a segunda opção era mais plausível. Corri até a cama e puxei o lençol. A janela tinha sido fechada, mas assim mesmo uma corrente de ar frio invadia o quarto. Não queria deixá-lo ainda mais debilitado, mas precisava acordá-lo. Quando tirei os lençóis, no entanto, fiquei nervosa e enjoada. O motivo para os lençóis estarem encharcados de sangue ficou evidente. A imagem foi suficiente para fazer meu estômago revirar. Levei a mão depressa à boca, contendo a vontade de vomitar. Havia vergões vermelhos e bolhas horripilantes por todo o peito de Jude. Mas as marcas em seu corpo não se comparavam ao inchaço em torno de seus olhos ou à pele em carne viva das maçãs de seu rosto. A região em volta do osso agora torto de seu nariz estava completamente escura e inchada, um pequeno balão roxo. Sua respiração chiava suavemente, mais um sinal de que seu nariz estava quebrado. Só a boca fora deixada intacta, porque certamente Calvin precisava que Jude falasse, pensei, amargamente. Ele precisava do mapa. Brett? Ao som da voz fraca de Jude, apertei sua mão com força. Sam, sou eu. Você vai ficar bem. Estou aqui agora. Vai ficar tudo bem, falei, em um tom determinado e sereno. Não queria que minha voz transparecesse o quanto estava horrorizada ao vê-lo naquele estado. Onde está Calvin? Não sei. Ele pode voltar a qualquer momento, então precisamos nos apressar. Graças a Deus você está bem, murmurou. Ele deixou você entrar? Não. Ele ia me deixar morrer lá fora, falei, com a voz falhando. Entrei pela janela do porão. Minha Brit durona e determinada, disse ele, suspirando, cansado. Eu sabia que você daria um jeito. Não sou durona, queria dizer a ele. Estou com medo de nós dois morrermos. Mas Jude precisava que eu fosse forte naquele momento. E eu seria forte por ele. Você está muito mal? Precisa de um torniquete? Havia ainda uma quantidade chocante de sangue vazando pela atadura em seu ombro. Eu tinha aprendido a fazer um torniquete no acampamento, mas não sabia se me lembrava direito. Jude teria que me dar as instruções. Não, disse ele com a voz rouca. Foi de raspão. Como ele queria. Olhei para Jude. Ele tem boa pontaria. Falei, por fim. A maioria dos assassinos tem. Não consegui rir da piada. A outra cabana a 1,5 km daqui. Com alguma sorte, encontraremos alguém lá. Se não tiver ninguém, podemos arrombar a porta e usar o telefone para chamar a polícia. Eu estava orgulhosa da confiança que tinha conseguido imprimir à voz, mas uma preocupação enevoou minha mente. Jude não estava em condições de andar, principalmente em meio a um frio tão rigoroso. Mesmo com o rosto ferido e contraído de dor, Jude virou a cabeça para me olhar nos olhos. Já disse como você é incrível? A garota mais inteligente, mais corajosa e mais bonita que conheço. Seu sussurro carinhoso me levou de novo às lágrimas. Limpei o nariz com as costas da mão, assentindo com entusiasmo e tentando demonstrar confiança. Disfarcei meus verdadeiros sentimentos, desespero, desesperança e medo, pois o que eu menos queria era que ele os identificasse em meus olhos. Nós vamos sair daqui, falei, desatando os nós em volta de seus pulsos, arfando ao ver a pele esfolada. Em seguida, libertei os tornozelos, grotescamente inchados e do tamanho de uma bola de tênis. Brit, sussurrou ele, fechando os olhos, e percebi com preocupação que sua energia se esvaía rapidamente. Me deixe aqui. Vá buscar ajuda. Eu espero por você. Não vou deixar você com Calvin. Falei, decidida. Quem sabe o que ele vai fazer com você? Posso não conseguir voltar a tempo. Não consigo andar. Machuquei o tornozelo tentando me soltar. It's okay, Torcy. Não se preocupe comigo. Calvin disse que demoraria um pouco a voltar. Ele disse aquilo de maneira tão convincente que quase acreditei. Mas eu o conhecia muito bem. Ele tinha desistido de se salvar. Ele só tinha usado aquelas palavras tranquilizadoras para que eu saísse antes de Calvin voltar. O quê? Eu não tinha dúvida. Não demoraria muito. Calvin não o deixaria sozinho por mais do que alguns minutos. Vou fazer um trenó com o lençol. E vou arrastá-lo para fora daqui. Descendo as escadas? Disse Jude, balançando a cabeça. Nunca vou conseguir. Vá buscar ajuda. Calvin deixou uma arma na mesa de cabeceira. Leve-a com você. Abri a gaveta e coloquei a arma no bolso. Esperava não ter que usá-la, mas eu atiraria em Calvin se precisasse. Desta vez eu não iria hesitar. Vamos calçar suas botas, falei, enfiando o pé esquerdo dele em uma bota o mais delicadamente possível. Ele prendeu a respiração quando a bota passou pelo tornozelo inchado, e então ficou completamente imóvel. Seus olhos se fecharam e, desta vez, não voltaram a se abrir. Sua respiração voltou a ficar curta e irregular. Ele tinha desmaiado. Fiquei tonta, despreparada para um golpe de azar como aquele. Mas não desistiria sem lutar. Eu iria tirar Jude dali. Nem que precisasse arrastá-lo centímetro a centímetro. Abotoei sua camisa e enfiei o outro par da bota no pé direito. Agarrei suas pernas e puxei-o para a beira do colchão, avançando poucos centímetros. Fiz mais progresso quando prendi os dedos no cós da calça jeans dele e usei o meu peso para puxá-lo para trás. Por fim, soltei os cantos do lençol embaixo dele e o arrastei para fora da cama com uma série exaustiva de puxões e empurrões. Seu corpo caiu no chão com um baque pesado, e, pela primeira vez, fiquei feliz por ele estar desmaiado.
Assim, ele não sentiria dor. Jude gemiu. Não sentiria dor conscientemente, pelo menos. O suor encharcava meu rosto, mas continuei fazendo força para puxá-lo pelo piso. Olhei para a porta atrás de mim com cautela, sabendo que Calvin estava em algum lugar além dela, mas não havia outra saída. Eu não podia tirar Jude dali em segurança pela janela do segundo andar. Levei um instante para colocar minhas botas e meu casaco. Inspirei profundamente mais uma vez para me acalmar. Então abri a porta. Capítulo 38. Olhei para os dois lados no corredor. Nenhum sinal de Calvin. Espiei por cima do corrimão para verificar se ele estava lá embaixo. Aonde ele tinha ido? Procurar o mapa sozinho? Arrastei Jude para o corredor. Examinei a escada íngreme de madeira e concluí o que Jude já sabia. Não havia como descer com ele por ali em segurança. O lençol não o protegeria das quinas afiadas dos degraus, e eu não tinha tempo para prender um travesseiro às suas costas. Acorde, Jude, sussurrei, ajoelhando-me ao lado dele e dando tapas firmes em suas bochechas. Ele se mexeu, murmurando coisas sem sentido. Vamos descer a escada juntos. Mesmo com o tornozelo torcido, se eu sustentasse um pouco do seu peso e ele apoiasse o restante na perna boa, juntos e bem devagar, conseguiríamos descer a escada. Brett? A cabeça dele rolou para o lado, e bati um pouco mais forte em seu rosto para despertá-lo. Fique comigo, Jude. Ele se encolheu ao meu toque. Felizmente, seus olhos se abriram. Peguei seu rosto nas mãos e olhei bem em seus olhos, desejando poder transferir parte da minha energia para ele. Vá embora logo, Brit. Antes que Calvin volte. Então abriu um sorriso corajoso. Não vou a lugar algum, prometo. Aninhei a cabeça de Jude em meu colo, acariciando seu cabelo úmido com as mãos trêmulas. Eu precisava convencê-lo de que ele ia conseguir. Suas palavras me assustavam. Ele estava desistindo, e eu não podia fazer aquilo sem ele. Somos uma equipe, lembra? Começamos isso juntos e agora temos que terminar. Estou atrasando você. A verdade é que eu talvez não resista por muito mais tempo. Não fale assim, pedi, lágrimas quentes correndo por meu rosto. Preciso de você. Não posso fazer isso sozinha. Prometa que vai ficar comigo. Você vai se levantar. Nós vamos descer a escada juntos. Quando eu contar até 3. As expressões de Jude se suavizaram, do jeito que eu imaginava que um corpo relaxava um pouco antes de morrer. Pouco antes de a dor chegar ao fim, com o descanso à vista. Ele desabou no meu colo, parecendo mais pálido do que antes. Limpei as lágrimas com as costas das mãos. Eu teria que pensar em outra maneira de sair dali. Então tive uma ideia. Rolei o corpo de Jude e o deixei de bruços. Passei os cotovelos sob seus ombros e o puxei em direção ao primeiro degrau. Suas pernas bateriam nos degraus enquanto descêssemos, mas antes elas do que sua coluna. Desci os degraus de costas, um de cada vez, ofegante. Ele devia pesar uns 90 quilos. Felizmente, levando daquela maneira, eu distribuía a maior parte de seu peso pelas escadas. Infelizmente, eu poderia reabrir a ferida em seu ombro, causando uma dor excruciante. Por mais horrível que isso pudesse ser, eu precisava tirá-lo dali o quanto antes e me preocuparia com os danos que causei depois. Era melhor machucá-lo do que deixá-lo ali para ser morto por Calvin. No fim da escada, aproveitei o piso liso de madeira para deslizar o corpo até a porta da frente. Ao abrir a porta, curvei os ombros para me proteger do açoite gelado do vento. A SUV de Calvin estava estacionada na entrada coberta de neve. Ele não tinha saído. Meus olhos correram ansiosamente para a floresta, enquanto eu tentava imaginar aonde ele fora. Como se para pontuar meu pensamento, um geyser de neve eclodiu bem perto dos meus pés, e, um instante depois, ouvi o forte estrondo de um tiro. Xinguei e arrastei Jude mais depressa em direção às árvores. Mais 4 tiros em staccato. Rangendo os dentes, fiz força para puxar o corpo pesado de Jude. No minuto em que cruzei o limite escuro da floresta, os tiros cessaram. Brett? Disse Jude suavemente. Caí de joelhos ao lado dele. O suor banhava seu rosto, e seus olhos vermelhos procuravam apressadamente ao redor. Onde ele está? Onde está Calvin? Nas árvores do outro lado de Leafield. Vi as rajadas de luz da arma dele. Está muito escuro para ele ver a gente. Ele vai ter que chegar muito mais perto se quiser dar um tiro certeiro. Se ele for esperto, vai vir atrás da gente agora. Ele não pode nos ver, mas também não podemos vê-lo. Isso dá a ele a oportunidade perfeita de se esgueirar e nos pegar de surpresa. Jude pensou por um instante. Você disse que há uma cabana a cerca de 1 quilômetro de distância. Vá para lá, não vou deixar você sozinho. Ele olhou para mim. Preocupado, fez força para se sentar. É claro que vai. Esta é sua chance. Não é uma oportunidade maravilhosa, devo admitir, mas é a melhor que você vai ter. Quanto mais esperarmos, maiores as chances de Calvin se aproximar para atirar ou arrancar você de mim. Sem pensar, agarrei Jude e dei um beijo nele. Ele tinha curvado o ombro bom para se proteger do frio, ou talvez para diminuir a dor, mas senti que seu corpo relaxou quando o toquei. Pensei que ele fosse me afastar, insistindo para que eu fosse embora logo, mas ele precisava de mim tanto quanto eu precisava dele. Estávamos enfrentando a morte. Essa era a dura e fria verdade. E, ao nos aproximarmos dos minutos finais, não iríamos desperdiçá-los. Não se tratava de desejo. Era uma necessidade forte e urgente. Uma reafirmação da vida. Jude me puxou bruscamente para perto dele. Se eu estava fazendo seu ferimento doer mais, ele não parecia se importar. Retribuiu meu beijo avidamente. Estivamos vivos. Mais vivos do que nunca em face da morte. Me desculpe por não ter acreditado em você, desabafei. Eu estava enganada. Cometi um erro enorme. Acredito em você agora. Eu confio em você, Jude.
Seus olhos brilharam de alívio. Tem certeza de que não posso convencer você a correr até a outra cabana? Perguntou, pressionando a testa à minha. Jude arfava suavemente, mas não por causa da dor. Ele parecia estar de volta à vida, reunindo forças para a luta. Havia uma determinação se rosto que dor alguma referia. Fiz que não com a cabeça, também sem ar. Seu beijo fora uma injeção de adrenalina. Se antes sentia medo, isso não importava mais, porque agora eu tinha uma razão para continuar viva. E essa razão olhava bem dentro dos meus olhos. Capítulo 39. Calvin não vai me matar antes que eu diga onde está o mapa, observou Jude friamente. Ele acha que precisa encontrá-lo antes que um guarda florestal ou um policial encontre. Onde está o mapa? Quando voltei ao nosso abrigo hoje de manhã depois de caçar e não a encontrei, soube na hora que você tinha vindo para Idlefield. Eu sabia que Calvin era um assassino e que precisava encontrar você o mais rápido possível. Eu não tinha tempo para levar o mapa até a central da guarda florestal. Então o deixei sob a árvore. Left calm Calvin. Ninguém vai encontrar o mapa sem ajuda. E, mesmo que encontrem, não vão saber o que significa. Vão jogar o mapa fora ou entregar a um guarda do parque. Mas não vou deixar Calvin descobrir que ele pode se safar dessa. Temos que fazer com que ele se sinta ameaçado, com medo de ser desmascarado a qualquer momento. Brit, vou fazer de tudo para você sair daqui viva. Você vai ter que mostrar à polícia onde o mapa está. Nós dois vamos sair daqui vivos, corrigi com firmeza. Calvin poderia atirar em você, para eliminar uma testemunha, mas acho que ele não vai fazer isso, continuou Jude, ignorando minha afirmação anterior. Você é a última moeda de troca dele. Se você morrer, ele sabe que não vou ter por que entregar o mapa. O plano dele é o mesmo de antes. Usar você para tentar me forçar a falar. E é por isso que vamos ficar juntos e ir atrás dele. Vamos tentar pegá-lo por trás e desarmá-lo. Depois, só precisamos mantê-lo preso até o entregarmos à polícia. E se ele nos pegar? Jude olhou para mim sem falar nada, mas eu sabia a resposta. Na melhor das hipóteses, tínhamos 50% de chance de pegá-lo. Jude me beijou ardentamente. Eu me sentia aquecida e tranquila enquanto ele me abraçava com força, e queria que ele não me soltasse nunca mais. Queria que pudéssemos ficar ali, abraçados, e que de alguma forma isso bastasse. Não temos que ir atrás de Calvin, sugere em voz baixa. Podemos caminhar até a cabana na estrada e ligar para a polícia. É o mais seguro a fazer. Ele matou minha irmã, disse Jude. Não vou fugir. Quero justiça. Mira a arma. As sombras que se formavam em seus olhos me preocupavam. Toquei a manga de sua camisa. Jude, me prometa uma coisa. Prometa que não vai matá-lo. Seus olhos se fixaram nos meus. Passei o último ano movido pela ideia de matá-lo. Ele não merece morrer. Eu não estava mais apaixonada por Calvin, mas o conhecia desde criança. Já tinha visto seu lado bom e seu lado ruim. Era tarde demais para ajudá-lo, mas eu também não queria destruí-lo. Ele era irmão de Corby. Meu primeiro amor. Tínhamos uma história. Mas, o mais importante, eu não queria que Jude acabasse como Calvin. Um assassino. Ele merece coisa pior, disse Jude. Ele achou que matar fosse a resposta. Quero mostrar a ele que existem outros caminhos. Você está me pedindo para deixar vivo o homem que assassinou brutalmente minha irmã, disse ele, com a voz tensa. Ele vai ficar preso. Por muito tempo. Se parar para pensar, isso nem é realmente viver. Por favor, prometa. Não vou matá-lo, disse ele, por fim, de forma sombria. Por você. Mas minha vontade é fazer isso. Entreguei a arma a ele, torcendo para não estar cometendo um erro. Jude viu que a arma estava carregada. Quando isso acabar, vou dar a Lauren um enterro digno. Com a família e as pessoas que a amavam presentes. Ela merece isso. Baixei os olhos. O corpo na despensa. A garota usava um vestido justo preto. Era Lauren, não era? Lágrimas marejaram os olhos de Jude. Ele olhou para o céu escuro, piscando para secá-las. Jude sabia que era ela desde que eu lhe contara que tinha encontrado o corpo, mas só agora seus ombros estremeceram e sua respiração acelerou. Ele havia guardado a dor, porque precisava ser forte. Por mim. Ele não poderia me proteger se estivesse focado nela. Ela o perdoou, Jude. Você tem que acreditar nisso. Ela decidiu sair para beber. Decidiu sair de lá com Sean. O que aconteceu depois disso é horrível e imperdoável, e não estou dizendo que ela merecia ser morta, porque com certeza não merecia, ninguém merece. Mas, em algum momento, ela tinha que parar de contar com você para salvá-la e aprender a salvar a si mesma. Falei, do fundo do coração, com uma intensidade que eu jamais conseguiria explicar a Jude. Eu precisará ficar presa com ele para ver como era dependente do meu pai, de Ian e de Calvin. Jude tinha me ajudado a ver que eu precisava mudar. E tinha estado ao meu lado enquanto eu dava os primeiros e assustadores passos para transformar minha atitude. E agora cabia a mim decidir o que faria com aquela força e independência recém-descobertas. Jude deixou escapar um ruído atormentado do fundo da garganta. Se ao menos eu conseguisse me perdoar. Não paro de me perguntar por que Calvin fez isso. Ele enxugou os olhos com a manga da camisa. Preciso saber o motivo, porque, na minha mente, tem que haver uma explicação lógica, quando, na realidade, não há nada de lógico na mente de um assassino. Calvin se ressentia porque Lauren tinha entrado para Stanford e ele, não. Ele passou a vida inteira sendo levado a acreditar pelo pai que mulheres são, de alguma forma, inferiores, e pensar que alguém inferior a ele pudesse ter obtido mais sucesso era algo que o matava por dentro. Ao explicar as motivações de Calvin, percebi como eram frívolas e insignificantes. O que só tornava a violência dele ainda mais incompreensível. Jude olhou para mim.
Calvin a matou porque ela entrou para uma faculdade para a qual ele nem queria ir? Ele balançou a cabeça com desgosto e tristeza. Foi por isso que ele pegou o boné dos Cardinals dela? Como assim? O boné dos Cardinals que Calvin deu a você. Era da Lauren. A mancha amarela em cima não era mostarda, era tinta. Eu estava com ela quando isso aconteceu. Pintamos o quarto dela de amarelo juntos. Amarelo com listras pretas, disse Judy, em um tom tranquilo, mas via angústia em seus olhos. Calvin levou o boné como um símbolo de seu triunfo sobre ela, como se ele tivesse tomado de volta o que era seu por direito. O bon nem sequer pertencia a Calvin. Eu tinha passado o ano anterior agarrada a ele, porque não estava pronta para desistir de nós dois. Achava que o boné era dele e queria senti-lo perto de mim. Mas eu estava me apegando a algo que não era real. Aquilo doía, mas, estranhamente, também tornava mais fácil deixá-lo para trás de uma vez por todas. De repente, Judy ergueu o rosto para o céu. Está ouvindo isso? Parei para ouvir e identifiquei o ruído distante de um motor, que vinha na nossa direção. O que é? Um helicóptero. É polícia? Sussurrei, relutante em nutrir esperanças tão rápido. Não sei. Ele me encarou. Alguém pode ter encontrado seu carro abandonado e pedido ajuda. Podem estar procurando você e Corby. Ele fez uma pausa. Mas acho difícil já terem mandado um helicóptero para cá agora à noite e com este tempo. São eles. Disse a mim mesma que tinha que ser a polícia. Eu não podia suportar a ideia de não ter ninguém vindo em nosso socorro. Enterrei o rosto no ombro de Judy. É a polícia. Ou a equipe de busca e salvamento. Eles vão nos encontrar. Vamos ficar bem. Percebi, pela tensão e a rigidez de seu corpo, que ele não tinha tanta certeza e que preferia agir com cautela. Ele acariciou meu cabelo com tranquilidade, mas sua voz deixava transparecer a dúvida. Mesmo que seja uma equipe de busca, não podemos correr a céu aberto e fazer sinal para eles. Não sei se Calvin atiraria em nós com testemunhas por perto, mas não quero correr nenhum risco. Até pegarmos Calvin, vamos ficar escondidos entre as árvores. Tudo bem? Caminhamos pela neve, avançando pela floresta e dando a volta pelos fundos de Glefield. Ainda que Judy estivesse logo à frente, mancando, eu me sentia sozinha. A floresta estava sombria e escura. Qualquer coisa podia estar à espreita. Eu sentia os olhos das árvores em mim. Será que Calvin estava nos observando? De repente, ouvi um ruído suave de passos atrás de mim. No mesmo instante em que me virei, Calvin saltou agilmente em meio à neve, caindo agachado perto de mim. Jude! Grady Eye! Judy se virou e apontou a arma para Calvin, que parou abruptamente e mirou em mim. Ficamos os três paralisados. Se atirar em mim, eu atiro nela, ameaçou Calvin. Você está ouvindo o helicóptero lá em cima, disse Judy. É a polícia. Acabou, Calvin. Eles acharam o mapa. Estão vindo atrás de você. Você vai para a cadeia. Isso é um helicóptero de vigilância, disse Calvin com desdém. Provavelmente de busca e salvamento. Alguém deve ter encontrado o carro da Brit na estrada e pedido ajuda. Eles não podem nos ver aqui embaixo. Bela tentativa de me intimidar, mas não estou com medo. Tenho certeza de que você está com medo, disse Judy. Não de ser pego, mas de nunca estar à altura. Você está com medo do fracasso. É assim que escolhe seus alvos. Que tipo de homem gosta de dominar garotas indefesas? Vou dizer a você, nenhum. É frustrante perceber que você não é um homem de verdade, Cal? Respirei fundo. Ele estava tentando fazer Calvin perder o controle? Vai ser bom matar você, disse Calvin, entre os dentes cerrados. Claro que vai, respondeu Judy, em um tom despreocupado. Estou ferido, e é disso que você gosta, não é? Um alvo fácil. Um sorriso indolente e ardiloso se abriu no rosto de Calvin. Gastei um tempo com elas, principalmente com Lauren. Cada chute, cada contorcer, cada brilho de pânico nos olhos dela, fiz tudo para prolongar isso. Me senti invencível com todo aquele poder e controle, continuou ele, sabendo exatamente o que dizer para perturbar Judy. Só lamento não ter ouvido os gritos dela, mas amarrei a corda em volta do seu pescoço com tanta força que ela não deu um pio. Os olhos de Judy arderam de ódio. E então tudo aconteceu rapidamente. Judy partiu para cima de Calvin, agarrando o pulso dele e derrubando a arma longe. Em seguida, deu um soco no rosto de Calvin, que cambaleou para trás, gritando e segurando o nariz. Você quebrou meu nariz. Grita Calvin, furioso. Judy pegou a arma de Calvin e a apontou para ele. Hoje é seu dia de sorte, então. Existem mais 205 ossos em seu corpo que eu gostaria de quebrar. Mãos na cabeça. Com o rosto pálido, Calvin deixou escapar uma risada nervosa. Você não atiraria em mim. Brit, você não vai deixá-lo fazer isso. Eu conheço você. Não fale com ela, disparou Judy. Você não merece falar com ela. É um desgraçado inútil que não merece viver. Calvin pareceu assimilar as palavras de Judy, piscando várias vezes. Então balançou a cabeça, os olhos vazios e sem foco. Você não é a primeira pessoa a me dizer isso. Como você encontrou as garotas? Perguntou Judy, sem rodeios. Você deve ter pesquisado sobre elas ou algo do tipo. Calvin trabalhou com Macy como guia de rafting, falei. Provavelmente a matou quando descobriu que ela ia para Georgetown no outono. E que Mani estudava em Pocatello High, escola rival da nossa. Ele sabia que ela devia ir para Juilliard. Todos na cidade sabiam. Meu pai vai me matar, disse Calvin, atordoado. Não posso acreditar que ele ganhou. O que quer que ele tenha dito em seguida foi engolido pelo vum-vum barulhento das hélices do helicóptero. O estrondo foi tão grande que achei que o helicóptero estivesse passando exatamente acima de nossas cabeças. Ignorei o conselho de Judy. Se visse um holofote por perto, sairia correndo para pedir ajuda.
Calvin ergueu a cabeça em direção à cúpula negra que pairava sobre ele. Sua expressão foi da descrença à compreensão. Uma sombra de derrota atravessou seu rosto, um olhar melancólico, impotente, quase infantil. Ele juntou os pulsos, estendendo-os na direção de Judy. Vá em frente. Minha Mar. Sua voz falhou e ele começou a chorar. É melhor mostrar ao meu pai que sei receber minha punição como um homem. Naquele momento, meu coração se despedaçou. Queria abraçar Calvin e dizer a ele que ia ficar tudo bem, só que não ia. Nada estava bem. Ele não estava bem. Aquela versão distorcida e doentia dele estava além de qualquer ajuda. Eu me perguntava o que o Sr. Versteeg diria quando descobrisse o que Calvin tinha feito. Será que se sentiria responsável? Acho que não. Ele evitaria Calvin, mantendo distância da desgraça do filho. Judy juntou os braços de Calvin nas costas. Comecei a chorar. Eu me sentia vazia por dentro, mas não achava que estava triste. Ou talvez estivesse. Triste porque tinha amado Calvin, e não entendia como o garoto por quem eu me apaixonara tinha se transformado em uma pessoa tão cruel e destrutiva. Triste porque eu teria feito qualquer coisa para ajudá-lo. Mas agora já não sabia se isso era possível. Onde estão as coisas da Lauren? Perguntou Judy. Onde você colocou? No canal atrás de Dlevild, respondeu Calvin, com uma resignação serena. Eu estava lá, falei. E não vi nada. Há uma tábua solta na parte de baixo da passarela. Os ombros de Calvin estavam caídos, o queixo enfiado no peito. Se você atirar, vai ver um espaço oco em cima. Coloquei tudo em um envelope. Não parecia ser nem um pouco do feitio de Calvin nos ajudar, mesmo que ele tivesse percebido que estava encurralado e que não havia como fugir. Será que fora necessária uma derrota para mudá-lo? Antes que eu desvendasse as verdadeiras motivações de Calvin, Judy apontou para a cabana com o queixo, indicando que deveríamos entrar. Vamos amarrá-lo primeiro. Já na cabana, Judy empurrou Calvin até uma das cadeiras da cozinha. Subi para pegar a corda que Calvin tinha usado para amarrar Judy, e, juntos, prendemos os pulsos e os tornozelos de Calvin à cadeira. Ele não lutou. Ficou imóvel, olhando para o nada. Acho que isso prova que eu nunca fui bom o suficiente, disse Calvin. Não fui bom o suficiente para ser o cara que você queria. Não fui bom o suficiente para Stanford. Nem mesmo bom o suficiente para escapar impune de um assassinato. Ele riu, um som sufocado e infeliz. Pena que eu não nasci menina. Corby vem escapando impune de assassinatos a vida toda. Judy se virou para mim. Me mostre o canal. Capítulo 40. Judy e eu checamos todas as tábuas da passarela. 2 vezes. Mas todas estavam bem presas. Ele mentiu, concluiu Judy. Não há nada aqui. Por que ele mentiria? Judy e eu nos entreolhamos. Imediatamente corremos até a escada e saímos do canal o mais rápido possível. Cheguei a Idlewild primeiro e fui direto para a cozinha. Meus pés perderam a capacidade de se mover no instante em que vi o corpo de Calvin balançando, pendurado pelo pescoço no lustre da cozinha. Atrás de mim, Judy falou um palavrão e correu, endireitando a cadeira caída debaixo dos pés de Calvin, que se moviam espasmodicamente. Ele subiu na cadeira de um pulo, para conseguir alcançar a corda, desfazer o nó e descer o corpo. Faca! Ordneu! Peguei uma na gaveta e Judy arrancou-a da minha mão, cerrando violentamente a corda. As últimas fibras se romperam e Calvin caiu no chão, esparramado. Coloquei a mão em seu pescoço para sentir a pulsação. Nora! Tentei os pulsos, depois voltei para o pescoço, pressionando os dedos contra a barba rala dele. Por fim, senti uma pulsação fraca mas constante. Ele está vivo. Judy encarou os olhos abertos porém vazios de Calvin. As 2 pupilas estavam totalmente dilatadas, deixando seus olhos quase inteiramente pretos. Um ruído choroso e incompreensível escapou de seus lábios. Um fluido claro escorreu de seu nariz. Acho que não chegamos rápido o bastante, disse Judy, ajoelhando perto de mim e virando delicadamente minha cabeça para o outro lado. Lágrimas enevoaram meus olhos. O que ele tem? Lesão cerebral, acho. Será que ele vai ficar bem? Perguntei, chorando ainda mais. Não, respondeu Judy, com sinceridade. Acho que não. O tempo pareceu se estender e se arrastar, e, enquanto eu observava o corpo de Calvin convulsionar no chão, fui invadida por uma onda de lembranças. Dizem que, quando você está prestes a morrer, sua vida passa diante dos seus olhos. Mas nunca dizem que, quando você vê alguém que já amou morrer, pairando entre esta vida e a próxima, é 2 vezes mais doloroso, porque você está relembrando 2 vidas que percorreram um caminho juntas. Em um piscar de olhos, o tempo se contraiu, me puxando de volta para a cozinha. Lembrei porque o clap, clap, clap ensurdecedor de um helicóptero trovejava acima. Lembrei porque meus pés e minhas mãos latejavam de frio, porque o sangue de Judy encharcara as mangas do meu casaco. Segurei a mão de Judy, e juntos, corremos para fora, estreitando os olhos em meio ao vento forte que soprava do helicóptero pairando sobre a clareira atrás de Dlevild. Parece um helicóptero particular, gritou Judy, para que sua voz não fosse abafada pelo barulho do motor. É o helicóptero do Sr. Versteeg. Gritei em resposta. Estou vendo 2 voluntários da equipe de busca e salvamento e um homem com um rifle. Ele apontou para as sombras no lado oposto do quintal, diretamente abaixo do helicóptero. Devem ter usado cordas para descer. 2 figuras de vermelho com capacete branco correram pelo gramado coberto de neve. Reconheci o homem atrás deles, o homem que carregava o rifle. Deputado Egan. Ele e o Sr. Versteeg caçavam alces juntos todos os anos no Colorado. Gritei de alívio, acenando freneticamente. Eles não podiam me ouvir por causa do ruído do helicóptero, mas tinham lanternas. E nos viriam a qualquer momento. Você vai contar à polícia sobre Calvin, disse Judy, com urgência na voz.
Vai mostrar o mapa a eles. Lágrimas quentes de alegria escorriam pelo meu rosto. Tinha acabado. Oh, Pasadelo finalmente tenho acabado. Sam. Me desculpe por ter que fazer isso, Brit, disse Jude. Então ele me agarrou por trás e colocou a arma de Calvin na minha cabeça. Depois, usando meu corpo como escudo, me arrastou para trás, afastando-se dos voluntários de busca e salvamento e do deputado Keegan, que atravessavam a neve em nossa direção. Fiquem onde estão ou vou matá-la, gritou Jude. Uma sensação horrível subiu pela minha garganta, mas consegui balbuciar uma indagação. Jude? O que você está fazendo? Eu disse para ficarem onde estão. Gritou Jude de novo para os homens. Estou fazendo Brit Pfeiffer refém, e vou matá-la se vocês não fizerem exatamente o que eu disser. Fomos iluminados pelo holofote do helicóptero, e fiquei momentaneamente cega. As hélices sopravam neve dos galhos, e cheguei a levantar o braço para me proteger. Porque Jude está dizendo que sou sua refém. Deveríamos estar correndo na direção deles, e não para longe. Jude me arrastou para a floresta, o braço envolvendo meu tronco e me machucando. Ele avançava erraticamente por entre as árvores, mas o holofote nos encontrou facilmente. E também tornou visível o forte contraste do sangue vermelho de Jude na neve imaculada aos nossos pés. Seu ferimento estava sangrando cada vez mais. Quanto mais para o interior da floresta corríamos, mais árvores apareciam em nosso caminho. Era difícil dizer onde uma árvore terminava e a outra começava. O holofote nos seguia, mas com dificuldade. Sob a espessa cobertura, Jude era capaz de se esquivar para os pontos cegos do piloto, atrás de pedras e sob árvores caídas, e, cada vez que reaparecíamos, levava mais tempo para o helicóptero achar nosso rastro. Jude me puxou para um grande pinheiro, esmagando-nos sob o abrigo dos seus galhos. Eu estava presa, de costas para Jude, sentindo sua respiração ofegante no meu ouvido. Havia uma quantidade assustadora de sangue aos nossos pés. Seus ferimentos eram graves, e eu sabia que ele estava prestes a desabar. Ele não conseguiria ir muito mais longe antes de desmaiar pela perda de sangue ou entrar em choque em razão do esforço excruciante que exigia do corpo debilitado. Eu estava espantada por ele ter forças para me arrastar, e até assim mesmo, pelo terreno irregular. O brilho claro do holofote vasculhou freneticamente o chão e, em seguida, correu na direção errada. O que você está fazendo? Grady Eye. A arma não está nem carregada, vi você esvaziá-la depois que amarramos Calvin. Você disse a eles que sou sua refém. Só está piorando as coisas. Temos que ir até lá e contar tudo ao deputado Keegan, que você salvou minha vida e que só estava com Shawn para encontrar o assassino da Lauren. Quando eu mandar, quero que você corra o mais rápido possível em direção a eles. Corra com as mãos levantadas e visíveis, e grite seu nome sem parar, entendeu? Por quê? Perguntei, chorando. Por que você está fazendo isso? Eles vão caçar você. Vão prendê-lo, se não atirarem em você primeiro. Eles já iam me prender. Jude agarrou meu braço, forçando-me a passar pela neve espessa e ir para outro pinheiro. Me faça um favor. Não mencione Jude Van Sant. Diga a eles que meu nome é Mason. A história da Corby vai bater com a sua. Vocês foram feitas reféns por dois homens, Shawn e Mason. Diga isso a eles. Porque Mason não existe mais. Jude passou a mão pelo meu rosto molhado, secando-o. Sim. Estou deixando Mason aqui nas montanhas, disse ele, baixinho. Ele terminou o que veio fazer. Vou ver você de novo? Perguntei, a voz falhando. Ele me puxou para junto de seu corpo e me deu um beijo longo e apaixonado. Soube na hora que aquele era um beijo de despedida. Eu estava perdendo Jude. Não queria deixá-lo ir embora. Aquilo não era síndrome de Estocolmo. Eu tinha me apaixonado por ele. Tirei o casaco. Leve isso, pelo menos, falei, cobrindo seus ombros trêmulos com meu casaco. Ficou comicamente apertado, mas eu nem sequer conseguia rir. Nada daquilo era engraçado. Eu tinha tanta coisa a dizer, mas não havia palavras em um momento como aquele. Vou dizer a eles que você está indo para o Canadá. E que planeja se esconder lá. Será que isso ajuda em alguma coisa? Jude olhou para mim com imensa gratidão. Você faria isso por mim? Somos uma equipe. Ele me deu um último abraço. Agora corra, disse ele, me empurrando para uma área aberta. Cambaleei para a frente na neve profunda, perdendo o equilíbrio. Assim que consegui ficar de pé, me virei. Ele tinha desaparecido. Um instante depois, o holofote me banhou em um cone de luz ofuscante. Ouvi uma voz de homem gritando comandos no alto, através de um alto-falante. Era o Sr. Versteeg. Os dois voluntários e o deputado Keegan se aproximaram. Levantei os braços e corri em direção a eles. Meu nome é Brit Pfeiffer. Grady Eye. Não atirem. Capítulo 41. Uma chuva fininha batia na janela do meu quarto, caindo sob as luzes da rua. Pelo menos não era neve. 6 dias tinham se passado desde que eu saíra voando da montanha no helicóptero do Sr. Versteeg. Fiquei sabendo que um guarda do parque encontrara meu carro abandonado na beira da estrada e notificara a polícia, que por sua vez avisara ao meu pai e aos pais da Corby que não tínhamos chegado a Idlefield. Antes que a polícia fizesse qualquer coisa, o Sr. Versteeg acionara seus contatos e imediatamente contratara uma equipe de busca e salvamento e, junto com eles, partirá em seu helicóptero para nos procurar. Será que o Sr. Versteeg teria ficado tão ansioso para chegar a Idlefield se soubesse o que encontraria? Depois de ter sido tratada no hospital por hipotermia e desidratação, prestei meu depoimento completo na polícia. Contei a eles onde encontrariam o mapa de Calvin. Expliquei também onde encontrariam os restos mortais de Lauren Huntsman. Os pais dela pegaram um voo até lá para resgatar o corpo da filha, e o acontecimento foi transmitido por todas as emissoras locais. Eu não assisti. Não podia ver os Huntsman sem me lembrar dele. Eu não falava com Corby desde aquela noite em Idlefield.
O celular dela estava desligado, e eu não sabia ao certo se ela e os pais estavam na cidade. As luzes na casa dos Versteeg estavam apagadas. Talvez eles só quisessem despistar os repórteres acampados em seu jardim. Eu não sabia o que diria quando encontrasse Corby. Eu havia contado à polícia sobre Calvin, e tinha certeza de que ela via isso como uma espécie de traição. Assim como sua família toda. Por minha causa, os segredos de Calvin tinham sido revelados. Quanto a Judy, eu não me permitia pensar nele. Ele havia fugido para a floresta sangrando, exausto e sem roupas suficientes para enfrentar o frio congelante. Havia encarado a exposico ao tempo e a inanico. Suas chances de sobrevivência eram mínimas. Será que uma pessoa fazendo trilha se depararia com seu corpo congelado dali a algumas semanas e eu ficaria sabendo de sua morte no noticiário? Fechei os olhos e esvaziei a mente. Doer demes panza. Desci para fazer um lanche antes de dormir, feliz por encontrar Ian apoiado no balcão da cozinha, comendo um sanduíche de manteiga de amendoim. Ian e eu brigávamos bastante, mas ele vinha sendo atipicamente doce comigo desde que voltei para casa, e eu estava mesmo precisando da companhia dele naquela noite. Ian passou manteiga de amendoim em outra fatia de pão, dobrou-a ao meio e enfiou tudo na boca. Rasmungon. Fiz que sim e peguei o pote e uma faca para fazer o sanduíche eu mesma. Ian me olhou com evidente espanto enquanto eu espalhava a manteiga de amendoim pelo pão. Você sabe mesmo fazer um sanduíche? Brincou. Para de drama. Meu pai disse que você lavou sua roupa hoje. É verdade? Perguntou ele, arregalando os olhos para fingir espanto. Quem é você e o que fez com a minha irmã? Revirei os olhos com desdém e tomei impulso para subir no balcão da cozinha. Caso eu não tenha dito isso recentemente, estou feliz por você ser meu irmão mais velho. Dei um tapinha carinhoso na sua cabeça. Mesmo quando você implica comigo. Quer ver um filme? Só se você escovar os dentes primeiro. Esse seu hálito fedendo a manteiga de amendoim e pipoca é nojento. Ele suspirou. Bem quando eu pensei que você tinha mudado. Nós nos jogamos nos puffs da sala e Ian ligou a TV. Passava o noticiário das 10 horas. Uma repórter dizia: Calvin Versteeg está preso no centro de detenção de Teton County, acusado de 4 assassinatos em primeiro grau e 2 tentativas de homicídio. Fontes nos informaram de que Versteeg com certeza será declarado incapaz de ser levado a julgamento. Ele sofreu graves danos cerebrais durante uma tentativa de suicídio pouco antes de sua prisão e de ser levado a um hospital psiquiátrico para receber tratamento adequado. Quer que eu desligue? Perguntou Ian, olhando para mim com preocupação. Fiz um gesto para ele ficar quieto e me inclinei para a frente, olhando atentamente para a televisão. Era uma filmagem aérea de Calvin sendo levado para o centro de detenção em uma cadeira de rodas. Repórteres e equipes de filmagem tentavam chegar o mais perto dele que a polícia permitia, tirando fotos e enfiando microfones em sua cara, mas meus olhos correram para um homem nos arredores da multidão. Ele usava um casaco de penas de ganso e um jeans escuro lavado que pareciam novos. Minhas mãos começaram a suar. Sua cabeça estava abaixada, protegendo-o das câmeras, mas ele quase parecia. A repórter continuou. Versteeg se formou na Eglan High School, em Pocatello, no ano passado e disse aos familiares e amigos que estava frequentando a Universidade de Stanford este ano. O escritório de admissões de Stanford confirmou que Versteeg se candidatou à faculdade, mas não foi aceito. O pai de Calvin Versteeg, contador, e sua mãe, advogada, não se pronunciaram sobre a prisão do filho e não retornaram nossas ligações. Entrevistamos Raquel Snavelli, aluna do último ano da Eglan High, que frequentava a escola com Versteeg desde o ensino fundamental. A respeito do assunto, ela disse: Não posso acreditar que Calvin tenha matado aquelas garotas. Ele não machucaria ninguém. Era um cara legal. Fui a uma festa na piscina em sua casa no verão passado. Ele foi um perfeito cavalheiro. Pode desligar agora, falei, me levantando, em transe. Ian obedeceu. Não era para você ter visto isso. Você está bem? Fui até a janela. Encostei a mão no vidro, procurando na escuridão melancólica da rua lá fora, rezando para ver uma figura nas sombras olhando fixamente para mim. Eu não o vi, mas ele estava lá em algum lugar. Jude estava vivo. Naquela noite, eu sentia muito calor ou muito frio. Acordei às 6 da manhã embolada nos cobertores. Desisti de dormir e saí para correr. Estava com muita adrenalina e com muita energia, o que me deixava inquieta. O céu estava nublado, ameaçando mais chuva. E, surpreendentemente, refletia meu humor. Corri pelo parque, balançando os braços com força, tentando deixar Jude para trás. Ele não ia voltar. Tinha feito o que havia planejado. Sua vida como Mason tinha acabado. Àquela altura, devia estar em um avião de volta para a Califórnia para retomar sua vida como Jude Van Sant. Eu já não fazia mais parte de sua vida. Eu sabia que não fazia o menor sentido ficar irritada com Jude. Ele cumprirá as promessas que havia feito a mim. Mas eu estava envolvida demais para que meus pensamentos fizessem algum sentido. Precisava dele agora. Éramos uma equipe. Eu me sentia traída sabendo que nunca iríamos dirigir com as janelas do carro abaixadas, cantando junto com o rádio a plenos pulmões. Nunca fugiríamos para ver um filme de madrugada e ficaríamos de mãos dadas no escuro. Nunca faríamos uma guerra de bolas de neve. Depois de tudo pelo que tínhamos passado, eu não merecia bons momentos com ele também? Não era justo. Por que ele partirá daquela forma? E quanto ao que eu queria? Arranquei os fones de ouvido com raiva e dobrei o corpo para a frente, recuperando o fôlego. Não ia chorar por causa dele. Eu não sentia nada. Tinha certeza de que não sentia nada. Assim que eu conseguisse tirá-lo da cabeça, perceberia que aqueles sentimentos não eram reais. Tínhamos ficado presos juntos sob circunstâncias terríveis, e, por causa disso, eu me ligara muito a ele.
Um dia desses eu me lembraria daquela noite sob a árvore e riria de mim mesma por pensar que gostava dele. Isso se eu quisesse me lembrar daquela noite. Fiz uma curva, e um homem cruzou meu caminho. Hurried a repent. Era cedo, as sombras da manhã escurecendo o caminho ladeado de árvores à frente. Ele estava usando uma jaqueta de couro e carregava uma bolsa de viagem pendurada no ombro, como se estivesse prestes a embarcar em um avião. Minha boca ficou seca e minhas mãos começaram a tremer. Ele estava limpo. Usava roupas novas e tinha se barbeado. Mas, apesar de tudo isso, não parecia inofensivo. Pequenos cortes ainda marcavam seu rosto e os hematomas não tinham desaparecido por completo. Sob a fraca luz da manhã, ele parecia perigoso. A jaqueta caía como uma luva em seus ombros musculosos e estremecia ao me lembrar da sensação de tocar sua pele macia. Eu me lembrava daquela noite sob a árvore em detalhes vívidos, do gosto do beijo de Jude, de me sentir aquecida e segura junto a ele. Minha vontade de sair correndo e me atirar em seus braços, mas não me mexi. Você voltou, falei. Ele chegou mais perto. Levei 4 dias para sair da montanha. Não me permitia parar de andar, com medo de congelar se descansasse. Usei seu casaco como atadura, então agradeço por isso. Na base da montanha, encontrei uma loja com um caixa eletrônico e peguei dinheiro suficiente para me esconder em um hotel até estar descansado. Depois disso, o plano era pegar um avião para a Califórnia. Eu estava pronto para fechar esse capítulo da minha vida e voltar a ser Jude Van Sant. E achava que nada me impediria. Ele olhou no fundo dos meus olhos. Mas eu continuava acordando no meio da noite, assombrado por um rosto familiar. Jude, falei, com a voz embargada. Ele se aproximou mais e segurou minhas mãos. Você guardou meu segredo. Não tenho como lhe agradecer. Eu entendo por que você fez o que fez. Lauren Mauricia Justica. Assim como Kimani e Maci. Mas nem todos teriam concordado com a forma que usei para consegui-la. Sean fez você e Corby reféns, atirou em um policial e matou um guarda florestal, e eu estava com ele quando tudo aconteceu. Teria vindo à tona durante o julgamento que eu estava vivendo uma mentira e que era inteligente o bastante para escapar ileso dela. Uma pessoa normal tem todos os motivos para ter medo de alguém como eu. Eu iria para a cadeia de qualquer forma. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Também sabia que ele estava correndo um risco enorme indo ali. Não me permiti fantasiar sobre o que significava para mim, para nós, o fato de ele ter aceitado correr o risco de ser descoberto e preso para me ver. E agora? Perguntei. E quanto a nós? Algo no rosto de Jude mudou. Ele baixou o olhar. Logo percebi que tinha entendido errado. Eu não ouviria a resposta que queria. Ele ia partir meu coração. Nós passamos por uma experiência muito intensa e agora temos que voltar à vida normal, mesmo que seja um tipo novo de normal. Você precisa ser uma aluna de ensino médio normal. É seu último ano. É um momento importante. Você tem que celebrar com seus amigos e planejar o futuro. Eu tenho que ir para casa. Preciso passar por esse momento de luto com a minha família. Ele estava terminando comigo. Aquele era o fim da nossa história. 4 dias turbulentos. Foi tudo o que tive. E eu não deveria me importar. Porque aqueles sentimentos não eram reais. Nas montanhas frias e implacáveis, Jude tinha me ajudado a continuar viva. Eu estava confundindo minha gratidão por ele com outra coisa. A batida irregular do meu coração quando pensava em perdê-lo era fruto de um medo irracional, de eu achar que ainda precisava dele. Eu não quero estragar isso, disse Jude, examinando meu olhar. Ele queria ter certeza de que eu estava bem. De que ele não estava me magoando. Eu não poderia deixá-lo saber que meu coração parecia que estava sendo cortado ao meio. Porque eu estava sofrendo tanto se a conexão entre nós era imaginária. Aqui está meu número, disse ele, me entregando um pedaço de papel. Se precisar conversar, ligue a qualquer hora do dia ou da noite. Estou falando sério, Brit. Sei que você acha que isso é um fora, mas estou fazendo o que acho que é certo. Talvez eu esteja errado. Provavelmente vou me arrepender disso. Mas tenho que fazer o que acredito que seja o melhor, mesmo que não seja fácil. É claro que era um fora. E por que não? O pesadelo que tinha nos reunido havia acabado. Jude estava certo. Era hora de seguirmos nossos caminhos separados. Não, está tudo bem. Você está certo. Fico feliz por você ter vindo se despedir, falei, baixinho. E sinto muito por Lauren. Gostaria que a história dela tivesse terminado de uma forma diferente. Eu também. Sem saber o que mais eu poderia dizer, coloquei de volta os fones de ouvido. Acho melhor terminar minha corrida. Foi bom conhecer você, Jude. Ele parecia triste, angustiado e impotente. Boa sorte na vida, Brett. Corri para longe dele, mordendo o lábio e segurando o soluço que agitava meu peito. No minuto em que dobrei a esquina seguinte estava fora de vista, caí de joelhos e parei de lutar. E chorei até não poder mais. 1 ano depois. Epílogo. Pé na estrada. Gritou Kais, minha colega de quarto na faculdade. Ela jogou os braços no ar, a brisa quente de maio revolvendo seu cabelo ruivo rebelde. Kais era de Brisbane, na Austrália, e me lembrava Nicole Kidman naquele filme antigo Bicicletas Voadoras. Mesmo cabelo de poodle, mesmo sotaque adorável. Chegava ao fim nosso primeiro ano na Pierce College, em Woodland Hills, Califórnia, e estávamos tendo um gostinho de como era ser livre. Eu tinha vendido meus livros, limpado o quarto e feito a última prova final do semestre. Vá com Deus, química avançada. Minha lista de preocupações no momento se resumia a um item, me divertir para valer e no sol da Califórnia derreter. Vocês nunca cruzaram a estrada da costa do Pacífico? Perguntou Joanita, nossa outra colega de quarto, do banco de trás do Jeep. Ela estava com o nariz enfiado no iPhone, digitando freneticamente mensagens de texto para seu novo namorado, Adolf.
Acho que era seu primeiro namorado. Com muito esforço, Kais e eu a havíamos convencido a vir com a gente. Ela estava com medo de que, depois de 2 semanas longe, Adolf mudasse de ideia e terminasse tudo com ela. Eu poderia começar a discursar sobre insegurança e independência feminina, mas eu sabia como era encontrar o amor e depois perdê-lo. Só me digam onde vocês vão querer parar ao longo do caminho, e eu darei informações de importância social ou histórica para cada marco ou destino. O Castelo Ears, Zuma Beach, vai Fares Chapel, não queremos parar, exclamou Kais. Essa é a questão. Queremos ir para o mais longe possível daqui. Queremos dirigir para sempre. Oh. Alugamos uma cabana obscenamente cara perto de Van Damme State Beach por 2 semanas, e o depósito não é reembolsável, então vocês não podem dirigir para sempre, apontou Joanita, sendo prática e direta. Foi quem mesmo que teve essa ideia? Brit, disse Kais. Ela é de Idaho, e praia para ela é algo do outro mundo. Dá uma folga. Ela costuma passar o verão competindo em concursos de atirar batata na fazenda. E as pessoas de Brisbane não vivem fazendo rachas? Brinquei. Os nossos roceiros têm muito mais credibilidade nas ruas do que os seus, disse Kais, sorrindo. Tem um grande aquário em Monterey, disse Joanita. Podíamos parar lá para almoçar. Acho que você vai gostar, Brit. Embora talvez seja acadêmico demais para certos gostos. Que Deus não permita que a gente aprenda alguma coisa. Chega de aula. Nada de aprender. Protestou Kais, dando socos entusiasmados no painel. Ouvi dizer que dá para pegar a balones em Van Damme State Beach. Falei, tentando soar indiferente. Eu era muito cínica mesmo. Sabia muito bem que dava para pegar a balones em Van Damme. Tinha guardado o dinheiro que ganhará trabalhando como zeladora do campus no último semestre e agora ia gastar tudo em um aluguel de 2 semanas de uma casa na praia. Só porque eu queria comer meu primeiro abalone assado em uma fogueira, do jeito autêntico. É claro que o que eu realmente queria era ver Jude. Sim, a colheita de abalone é muito popular lá, disse Joanita. Mas pode ser muito perigosa, principalmente se você não souber como fazer. Eu não recomendaria. Acho que devemos tentar, declarou Kais. Vá em frente, disse Joanita, os olhos grudados no telefone. Vou ficar sentada na areia, na segurança da minha toalha, vendo vocês se afogarem. Sabe, isso seria um bom lema para a sua vida, disse Kais, correndo a mão pelo ar como se estivesse prendendo um cartaz imaginário. Sente-se e assista. E o seu lema seria mergulhe de cabeça no desastre. Exclamou Anira. Principalmente se o desastre for alto, moreno e lindo, disse Kais, estendendo a mão para me cumprimentar. Gente, fale. Estamos viajando para nos divertir. Chega de discussão. Fechem os olhos. Respirem fundo. Concentrem-se em pensamentos felizes. E me deem seus telefones, vou guardá-los no porta-luvas. Sem reclamações. Kaz, peguei todos. Aqui está o meu. Telefones guardados, Kais e Joanita relaxando em seus lugares e eu dirigindo por aquele trecho de tirar o fôlego da estrada, com suas curvas sinuosas à beira de penhascos e declives acentuados que mergulhavam em direção às ondas brancas e espumosas. Os acostamentos estreitos da estrada me lembravam as montanhas cheias de zigue-zague do Wyoming, mas as semelhanças acabavam aí. Estreitei os olhos, observando através dos óculos escuros as águas turquesas cintilantes ondulando em direção ao infinito. Um sol incandescente iluminava minha pele, que se danem as sardas. E o cheiro do ar, árvores florescendo, asfalto quente, e o aroma gostoso e penetrante da maresia. Não, definitivamente não era Wyoming. Eu tentava aproveitar tudo aquilo ao máximo, mas não podia ignorar a inevitabilidade de para onde a estrada me levava. A cada quilômetro que passava, eu ficava mais perto dele. Se quisesse vê-lo, aquela era minha chance. Meu coração pulava de emoção, depois se encolhia de pavor. E se ele tivesse uma namorada? E se ela fosse bonita, inteligente e perfeita? Eu poderia ligar para ele. Tinha um número. Eu havia teclado aquele número tantas vezes durante o último ano, mas alguma coisa sempre me impedia no último dígito. O que eu diria? Nós não tínhamos exatamente uma amizade ou relacionamento normal, então e aí? Nunca me parecia adequado. E estou com saudade era desconfortavelmente revelador. Ou meloso e estranho, como se eu estivesse dando mais valor do que deveria àqueles 4 dias que passamos juntos. Queria que nos esperássemos por acaso, eco. Como se o destino estivesse nos dizendo alguma coisa. Alugar uma cabana perto da sua praia preferida provavelmente seria forçar um pouco a barra, mas e se o destino nunca me ajudasse? Eu podia deixar as suposições de lado e ligar logo para ele. Afinal, era só um telefonema. Se ele atendesse, eu sempre tinha a opção de desligar. Meu número tinha mudado. Ele não saberia que era eu do outro lado da linha. A cabeça de Kais caiu para o lado e seus olhos se fecharam. Joanita estava dormindo esticada no banco de trás. Antes que eu me convencesse do contrário, me inclinei e procurei meu telefone no porta-luvas. Disquei o número dele. A cada toque eu sentia o nervosismo se dissipando e outra coisa tomando seu lugar. Alívio? Decepção? Por fim, a ligação caiu na caixa postal. Ligando para casa? Perguntou Kais, bocejando e esfregando os olhos. Um amigo em São Francisco. Ele não atendeu. Tranquilo. Bocejei também, tentando soar indiferente. Amigo ou namorado? Perguntou Kais, curiosa. Só um cara que eu conheci. Era estranho falar de Jude para Kais. No primeiro ano, Kais tinha esse tornado muito mais do que uma melhor amiga para mim. Eu lhe contará coisas que nunca contará a ninguém, nem mesmo a Corby. Tínhamos muitas piadas internas que só a gente entendia. Compartilhávamos nossa comida e não dividíamos a conta do mercado, porque não ficávamos conferindo quanto cada uma tinha gastado. O que era meu era de Kais.
Também não guardávamos segredos uma da outra. E, quando brigávamos, nunca íamos dormir com raiva. Ficávamos acordadas até fazermos as pazes, mesmo que isso significasse passar a noite em claro. Por isso me senti culpada por não ter contado a ela sobre Jude. Mas eu achava que não estava pronta para falar dele com ninguém. Talvez porque não tivéssemos ficado juntos de verdade. Porque eu não estava certa se o que tínhamos era real. E nunca tivéramos a chance de descobrir. Nós somos jovens, Brit. Kais colocou os pés no painel. Estamos vivas. Deixe a cautela para quando estiver morta. Eu a observei com admiração e inveja. Houve um tempo em que eu era como Kais. Levada pelo vento. Mãos para cima. Mas no último recesso de primavera nas montanhas, tudo tinha mudado. Eu tinha mudado. Kais dirigiu durante a última metade da viagem. Joanita ficou ao lado dela, e eu, esparramada no banco traseiro. Cantei a música que tocava no rádio para manter meus pensamentos no lugar. Se eu não tomasse cuidado, eles me levariam de volta para aquela noite sob a árvore, relembrando os segredos, e outras coisas, que Jude e eu compartilhamos. Mais ou menos uma hora antes do pôr do sol, vi uma placa para Van Damme State Beach. Senti uma vibração nervosa nas veias. E se ele estivesse na praia naquele momento? É claro que não estava. Mas estaria algum dia. A praia significava muito para Jude, ele não ficaria longe dela para sempre. Eu podia escrever os nossos nomes na areia, algo sentimental e totalmente brega, e talvez dali a algumas semanas ou meses ele passasse pelo mesmo local e de repente, inexplicavelmente, pensasse em mim. Pegue essa saída, falei, sem pensar. Kais me olhou pelo espelho retrovisor. Nossa cabana na praia ficava algumas saídas ao norte dali, junto à baía. Percebi que ela ia me dizer exatamente isso, mas, quando viu meu rosto, pegou a saída. Quando o carro começou a andar mais lentamente, Joanita se sentou e esticou os braços. Onde estamos? Perguntou, ainda despertando. Vamos caçar abalones, disse Kais. O que são abalones? Ela me perguntou movimentando os lábios sem emitir som. Moluscos marinhos, respondi. Ah, fez Kais, como se tivesse compreendido tudo. Vamos caçar moluscos marinhos, que podem ou não ser um código para outra coisa. Kais estacionou, e eu saí do jipe e caminhei até os penhascos íngremes que davam para o oceano. Meu coração batia ridiculamente rápido, e fiquei feliz por ter um momento sozinha para me recompor. Jude não estava lá embaixo. Toda aquela ansiedade era infundada. Os raios de sol deslizavam pela superfície da água, iluminando-a com raios prateados cintilantes. Rochas escarpadas pontilhavam a costa e gaivotas berravam, dando voltas e mais voltas no céu. Enquanto descia para a enseada, tentei imaginar Jude mergulhando para pegar abalones, à vontade com o fluxo e refluxo das correntes puxando seu corpo. Nunca perguntei a ele por quanto tempo ele conseguia prender a respiração embaixo d'água. Independentemente do seu recorde, eu ganhava. Vim aprendendo a minha por um ano. Alguns minutos depois, Kai se aproximou devagar. Você o viu? Quem? Oh, abalone. Fiz uma careta. Você é tão idiota. Como você o conheceu? Você não acreditaria. Ele era o entregador de pizza. O namorado da sua melhor amiga. O cara que carregou o caixão no funeral do seu tio-avô Ernest. Estou chegando perto? A coisa estava mais para... Ele me sequestrou, me fez refém, me forçou a guiá-lo pelas montanhas em uma tempestade de neve, depois salvou minha vida, então eu salvei a vida dele, nós fizemos sexo, e, em algum momento ao longo do caminho, eu me apaixonei por ele. Isso resumia tudo. Não precisamos falar sobre ele, disse Kais. Mas se ele magoou você, vou arrancar a alma dele e dar para o Francis Bacon, o porco de estimação da minha família, comer. Que reconfortante. Você faria o mesmo por mim. Eu não tenho um porco de estimação. Mas aposto que tenho uma batata de estimação, disse Kais, rindo. Passei meu braço pelo seu ombro. Podemos dar uma volta na praia? Não tiramos os nossos sapatos, e caminhamos pela areia cheia de cascalhos, fora do alcance das ondas. Falando de coisas que eu faria por você, continuou Kais, se você deixasse seu sorvete em cima do balcão, eu o colocaria de volta no congelador. Se você esquecesse o casaco em casa em um dia chuvoso, eu o levaria até o campus. Aonde isso vai dar? E se, digamos, você deixasse o celular no carro e ele começasse a tocar, eu atenderia. Olhei para ela por 3 segundos antes de a ficha cair. Você atendeu meu telefone? Quem ligou? Senti um redemoinho no estômago. Um cara. Ele tinha perdido uma ligação sua mais cedo, mas você não deixou mensagem, e ele não reconheceu o número, então ligou de volta. O que você disse a ele? Perguntei, a voz ficando aguda de pânico. Você falou meu nome? Eu disse a ele que se realmente quisesse saber de quem era o telefone, devia vir a Van Damme State Beach para descobrir. Não acredito que você fez isso. Peguei Kais pelo cotovelo e a empurrei em direção ao penhasco rochoso que levava até o carro. Temos que ir embora. Ele disse a que distância estava daqui? Ele está em São Francisco? Herda Raster OS Cas. Essa é a parte louca da história. Ele disse que já está aqui. Como assim? Perguntei, a voz estridente. Ele ia se secar e logo depois encontraria a gente no estacionamento. Eu disse a ele que estaríamos lá. Senti o calor tomando conta do meu rosto. Fiquei apavorada com a possibilidade de vê-lo. E não podia vê-lo assim. Temos que ir embora. Temos que ir, Kais. As pedras eram muito íngremes, não conseguiríamos escalar, então peguei a mão dela e comecei a correr em direção às dunas de areia macia mais para baixo na costa. Tinha que chegar ao estacionamento antes de Jude. Eu tinha interferido no destino, e aquele era meu troco. Sim, eu queria vê-lo. Mas não daquele jeito. Eu não sabia o que dizer, ainda não tinha pensado nas palavras certas, e meu cabelo estava bagunçado pelo vento.
E se ele não estivesse sozinho? E se ele estivesse ali com ela? O que aconteceu depois foi um daqueles momentos interminavelmente longos, em que o tempo realmente parece desacelerar. Kais e eu estávamos correndo pela praia, e ela fez um comentário sobre o cara sexy vindo em nossa direção e levantou a aba do chapéu para apreciar plenamente seu físico sem camisa. Meus pés pararam de repente. Meu cérebro desligou e não dei mais um passo. Só conseguia ficar olhando. Em algum lugar distante da minha mente, devo tê-lo reconhecido. Afinal, eu estava olhando para ele. Mas eu não estava pensando em nada. Estava chocada demais para ter um único pensamento. Ele devia estar se sentindo da mesma forma, porque parou de repente na areia. Seus olhos estavam me vendo, mas a expressão em seu rosto era tão surpresa quanto incrédula. A pele de Jude estava molhada e bronzeada, a ponta do nariz começando a ficar queimada de sol. O cabelo estava mais comprido, e ele passou a mão para tirá-lo dos olhos castanhos. Estava com uma das mãos no bolso. Havia uma despreocupação e uma leveza em sua postura que o transformavam completamente. O homem austero que eu havia conhecido nas montanhas, que curvava os ombros para se proteger do frio e cujas mãos tinham queimaduras de neve, já não existia mais. O homem em pé diante de mim era relaxado e convidativo. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Por um minuto, fiquei confuso. Uma amiga com sotaque australiano, que bela pista falsa. Não consegui dizer nada. Só fiquei parada, tremendo. Desculpe ter perdido sua ligação, eu estava na água, continuou ele, andando na minha direção, e o sorriso em seu rosto vacilou, seu olhar ficou sério. O Jude que escondia seus sentimentos já não existia mais. Nodiai como sua expresso modo enquanto seus olhos absorviam minha presença. Aquilo me deixou sem ar. Ele ainda sentia algo por mim. Isso estava inconfundivelmente escrito em seu rosto. Era tudo o que eu precisava saber. Não me contive mais. Corri e me atirei em cima dele, pulando em seus braços, passando as pernas em torno de seus quadris e enterrando o rosto em seu pescoço. E o OBJ. Aconteceu tão rápido, foi tão fácil, os meses que passamos separados comprimidos em dias, minutos, segundos, um mero piscar de olhos. Rocei os lábios em sua boca, nas maçãs de seu rosto, em cada centímetro de seu rosto forte e marcante. Não acredito que é mesmo você. Ele colocou meu cabelo atrás da orelha e acariciou delicadamente meu rosto. Você está incrível. Yuri. Um banho faz isso. E comer, e dormir. Acho que vou dar uma volta pela praia e encontrar meu próprio abalone, disse Kais, apontando o polegar para a areia e se afastando com um sorriso bobo e feliz no rosto. Kaz Aspire. Este aqui é Jude. Puxei-o pela mão. Jude, esta é a minha melhor amiga, Kais. É um prazer conhecê-la, disse Jude, apertando a mão dela, todo formal. O gesto pareceu conquistar Kais, que sorriu para ele. Se você não quiser, fico com ele, fingiu sussurrar Kais. Posso pagar um jantar para vocês? Jude abriu ainda mais o sorriso, derramando seu charme. Conheço um ótimo lugar, o Café Beljolais, e não fica muito longe daqui. Vocês não podem vir até aqui sem ir até lá. Não aceito um não como resposta. Vocês estão no meu território agora, e é meu dever impressioná-las. Isso é muito gentil, disse Kais. Eu já comi, mas sei que Brit não almoçou e com certeza está morrendo de fome. Ela mentia tão descaradamente que eu quase ri. Eu tinha me enchido de lagosta em Monterey e ela sabia disso. Joanita e eu vamos logo para a cabana. A gente se vê, um dia. Ela piscou para mim. Você vai ficar por aqui? Perguntou Jude, o rosto se iluminando. Alugamos uma casa na praia. Joguei alguns dardos no mapa, e, quem diria, Van Damme State Beach foi o feliz contemplado. A boca de Jude se curvou em um sorriso travesso. Adoro uma feliz coincidência. Jude estava certo. O café Beljolais era incrível. Sentamos na área externa e comemos escargot, que, segundo Jude, me satisfaria até ele pegar abalones para mim. O céu tinha um tom de roxo acetinado, e não preto, e estava cheio de estrelas. O ar tinha um cheiro exuberante e doce. Tirei os chinelos e apoiei os pés nas pernas de Jude por baixo da mesa. Ele havia colocado uma camisa de linho branco para o jantar e acariciava minha perna suavemente. 5 estrelas, falei. Acho que é a melhor comida que já provei. Jude sorriu. Havia uma luz amsas alhos castanhos que eu nunca tinha visto antes, neo nas montanhas. Era como se o verniz embrutecido tivesse saído e eu estivesse vendo o verdadeiro Jude. Ele era descontraído, autêntico, sincero. Tinha um bom coração. Era um bom homem. Eu gostaria de levar você a mais alguns lugares. Fazer um tour por aqui. You topo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçou os dedos aos meus e disse, você tem mãos bonitas. Não cheguei a vê-las antes. Você estava sempre de luvas. Joguei fora tudo o que usei naquela viagem. Luvas, calça jeans, até mesmo minhas botas. 4 dias seguidos usando a mesma coisa foram o suficiente para mim. Também joguei fora a maioria das minhas coisas. Mas guardei o chapéu. Você o usou, e eu queria alguma coisa para me lembrar de você. Sou um bobo sentimental, eu sei. Não. De repente fiquei com vergonha. É, fofo. Os olhos castanhos de Jude ficaram expressivos e sinceros. Vim para Van Damme quase todo fim de semana desde que a vi pela última vez. Era um tiro no escuro, mas eu tinha esperanças de que você se lembrasse do local. Eu vinha, me sentava nas pedras e procurava você na praia. Às vezes caminhava e via você com o canto do olho. Eu me virava rapidamente, mas era sempre um truque da luz. Sua voz ficou mais grossa. Eu voltava sempre, esperando que, alguma vez, fosse você. E então, hoje, quando eu a vi, e era mesmo você, percebi que você estava procurando por mim também. Porque aqueles 4 dias nas montanhas mudaram a gente.
Eu lhe dei um pedaço de mim. E você deve ter me dado um pedaço seu também, ou não teria vindo até aqui. Você teria deixado tudo para trás. Não consigo deixar você para trás, Brit. E não quero que você me deixe. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu vim de tão longe só para encontrá-lo. Aqueles 4 dias não foram suficientes. Eu queria estar com você assim. Em uma noite quente e preguiçosa. Em um restaurante. Caminhar pela praia e falar sobre coisas bobas e sem sentido. Eu tenho uma ideia brilhante. Vamos caminhar pela praia e falar sobre coisas bobas e sem sentido. Yuri. Você leu minha mente. Está vendo? Sou o cara perfeito. Você não precisa me dizer o que quer. Ele bateu com o dedo na cabeça. Sou um leitor de mentes. 1 em 1 milhão. No mínimo. Isso pode ser considerado um superpoder de segunda categoria. Pare com isso. Assim minha bebida vai sair pelo nariz. Ele bateu na cabeça de novo. Eu já sabia disso. Suspirai, feliz. Esta é a melhor noite de todas, Jude. Obrigada. Faço sua bebida sair pelo nariz e é a melhor noite da sua vida. Você é fácil de agradar. Vamos lá, ri outra vez, pendurando meus chinelos no dedo e agarrando seu cotovelo. As pessoas estão olhando. Vamos fazer idiotices sozinhos. Kais uma vez me dissera que você sabe que está confortável com outra pessoa quando podem se sentar em silêncio e não se sentirem obrigados a falar alguma coisa. Era assim que Jude e eu estávamos naquele momento. Estávamos deitados de costas na areia cinza, olhando para o céu reluzente. O ar que vinha do oceano era frio e refrescante. Eu estava identificando as constelações que conhecia, principalmente as ursas. E eu tinha quase certeza de que também sabia qual era o cinturão de Órion. Vi 2 estrelas brilhantes aninhadas juntas, longe das outras, e decidi que era a nossa constelação. Parecia romântico pensar que poderíamos ser eternos, que nosso amor estava escrito nas estrelas. Quais são seus planos para o verão? Perguntou Jude. Conseguir um emprego, visitar a minha família. Virei a cabeça para olhar nos olhos dele. Não estou pensando nisso nesse momento. Fique aqui, comigo. Usando os cotovelos como apoio, me levantei um pouco e tentei ver em seu rosto se ele falava sério. Como assim? Meus pais estão na Europa. Temos muitos quartos em nossa casa. Kais e Joanita também podem ficar. E se o problema for trabalho, sei de algumas pessoas à procura de estagiários. Se for muito complicado, sempre dá para arrumar um trabalho como garçonete. Estou aqui para ajudar. Você nos deixaria ficar na sua casa o verão inteiro? Estou me empenhando ao máximo nessa oferta. Se eu fizer tudo direito, espero que seja boa demais para ser recusada. You sorry. Isso só sinistro, Don Corleone. Deixei você escapar no ano passado, disse Jude carinhosamente, e, embora não me arrependa de ter dado um tempo para você descobrir o que queria, sempre torce para você me dar uma segunda chance. Diga que Sam. Diga que vai nos dar essa chance. Eu não sei, falei, mordendo o lábio para conter um sorriso. Nossas últimas férias juntos terminaram de forma desastrosa. Tenho que perguntar, vai ter neve? Um sorriso lento se abriu em seu rosto. Apenas sol e praias sem fim. E eu? Eu estava deitada em seus braços, a perna caída sobre a dele, a cabeça em seu ombro. Seus olhos estavam fechados, mas ele estava acordado. Um de seus braços estava em volta de mim, e sua outra mão, apoiada na minha coxa. Um sorriso de satisfação curvou sua boca. Era o fim de tarde do dia seguinte, e a praia era só nossa. O sol tinha atravessado o céu, seus raios invadindo a nossa cama de areia sob o guarda-sol. Puxei a toalha para proteger meu pé. Você está pensando em alguma coisa, murmurou Jude, ainda de olhos fechados. Estou pensando em você. Suspirei feliz, passando a mão em seu peito. Restavam apenas discretas cicatrizes daquela noite. Eu as beijei suavemente. Para mim, não eram imperfeições, mas uma vívida lembrança da noite sombria que compartilhamos. Depois da escuridão vem a luz. Interessant. Por que eu estou pensando em você? Tirei areia do seu bíceps e deitei o rosto ali. Vá em frente. O que estava pensando sobre mim? Não faça suspense. Não me oponho a elogios. Ele rolou para o lado, estendendo o corpo longo e esguio junto ao meu. Se você não fosse tão bonita, eu teria que repreender esse seu grande ego. Ele passou o dedo indolentemente pelo meu nariz. Eu sempre penso em fazer isso, mas então você olha para mim, e eu esqueço o que quero dizer, e só consigo pensar que se não beijar você, e depressa, não a mereço. Posso viver com isso. Se eu não me cuidar, vou acabar mimando demais você. Sua cabeça vai ficar tão grande que vamos ter que rolá-la até a praia. Ele apoiou o cotovelo na areia, olhando bem nos meus olhos. Você não me deu uma resposta. Vai ficar? Meu sorriso desapareceu, e pensei seriamente na sua pergunta. De uma maneira que o resto do mundo não entenderia, aqueles 4 longos dias nas montanhas em que confiei minha vida a ele foram suficientes para eu saber que estava apaixonada. Se tivesse que fazer tudo de novo para conhecê-lo, eu faria. Jude cobriu sua boca com a minha. Ele tinha gosto de água salgada, e percebi como era sortuda. Durante todo o verão, eu poderia ficar deitada com ele na praia, cobrindo nossos corpos de areia, beijando o oceano em seus lábios e ouvindo o suave barulho das ondas nos embalar até dormirmos nos braços um do outro. Vou ficar, falei. Acho que você vale o esforço de aguentar um pouco mais de sol e praia sem fim. Ele sorriu. Valho mesmo, pode ter certeza. E, como prova disso, vou lhe mostrar. Vem cá.